falando sobre luta, né, sobre provações e sobre promessa. E nossa promessa é estar nele, porque o céu está aberto, não é assim? O céu já está aberto. E quando o céu está aberto, ele deu um interligado para você estar falando com ele. Você tem esse intermediário, esse consolador para falar com vocês neste momento. Esquece a missionária Genilda aqui. Eu tenho uma filha de 12 anos e tenho um esposo, sou casada. E eu sou casada há 14 anos. Com a honra de glória de Deus. E quem sabe que é casado sempre tem os momentos bons, os momentos ruins, né? Os momentos ruins que acontecem nas nossas vidas é para nos fazer maturidade. Não é verdade? Para trazer maturidade. Porque se não tiver maturidade, não vamos ter experiência para contar e testemunhar. Amém? Então eu queria, nesse momento, vamos abrir a palavra do Senhor. Em Hebreus, livro de Hebreu, cartas de Hebreus. Deixa eu passar aqui. Glória a Deus. Quem encontrar, né? Hebreus capítulo 6. Deixa eu ver, achar aqui. Achei já. Eu já achei. Não gosta? É quando a gente gosta da gente, né? Sei que a Bíblia é do mesmo jeito, né? As linhas, as letras. Se quiser ficar sentado, quiser ficar em pé, fica à vontade. Amém? Diz assim, Hebreus capítulo 6, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como tinha outro maior, porque juraste e jurou para si mesmo, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, e alcançou a promessa. Olha como é forte. Então, Deus me deu um tema, eu vou botar bem aqui um. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, amadas, viu? Amados, amados. O tema para essa noite é sobre promessa. Amém? O tema hoje é a certeza, a firmeza da promessa. Amém? E essa promessa Deus comprometeu na vida de Abraão. E se nós olharmos, nós temos uma promessa também, que ela nunca acaba, ela sempre continua. Essa promessa aqui, quando Deus falou assim, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como tinha outro maior, que juraste por si mesmo. Lá em Gênesis capítulo 2, confirmação dessa palavra, quando Deus falou assim com Abraão, Abraão, sai desse lugar e vai para outra terra. Então para Abraão não foi fácil sair de uma terra já fértil, uma terra já produtiva, mas só que Abraão tinha uma fidelidade com Deus, mas só que Deus era fiel para cumprir as promessas na vida de quem? De Abraão. A fidelidade de Deus, ela dura para sempre. Em Gênesis capítulo 12, ele fala, né? O Senhor disse, Abraão, tu sai da tua parentela, da tua família, da tua casa e vai para outro lugar, porque eu multiplicarei e te abençoarei. Imagina você estar num lugar plantado, todo fértil, e o Senhor mandar te tirar de um lugar para outro. Não é muita fidelidade, não é muito ouvir a voz de Deus, é fidelidade. Então Deus tinha uma fidelidade muito grande com a vida de quem? De Abraão. Só que Abraão, ele tinha uma promessa para se cumprir na vida dele. E todo mundo sabe qual é a promessa. Qual era a promessa? Como sempre Deus falou, Abraão, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar uma descendência. Fala em Gênesis
que a descendência dele seria como uma estrela do céu e como a areia do mar. Nós não sabemos contar a quantidade de grão que tem a areia. Nós não conseguimos contar a estrela do céu. Por que não sabemos contar? Porque é infinito as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Abraão vivia uma vida de gratidão. Abraão era uma pessoa que reconhecia a promessa que ia se cumprir na vida dele. Mas no intervalo do propósito acontecem muitas coisas na nossa vida. Porque se nós tivesse algo para entender o que vai acontecer, nós fazíamos as coisas tudo certo. Não é verdade? Nós fazíamos as coisas tudo certo. Mas Abraão, ele confiou confiantemente no Senhor. E o Senhor começou a falar com Abraão: Abraão, tu sai desse lugar que eu vou te dar uma descendência. Imagina, Abraão foi, que fala lá na passagem, já lá no 18 e 20, ele já vai para outro lugar, começa a multiplicar, começa a ter tendas. Tenda o que é? Casa sobre casa. Igual nós temos aqui várias descendências. E ele tendo várias descendências, várias coisas, mas ele não tinha a própria descendência. E Deus vai e chega em Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. Se olhar, a genealogia sempre falava para Abraão que ia dar um filho, dar promessa para ele. E nesse momento ouviu fidelidade, os anos foram passando. Abraão já estava com 70 anos. E ainda ouvindo o que? A promessa. Aí Abraão já estava com 80 anos, quando Deus começou a falar de novo com ele: Abraão, eu vou te dar um filho. E aí vai conta para quem? Para Sara. Lá no versículo, capítulo 14, ele conta para Sara: Sara, o nosso Senhor vai dar um filho. E ela já estava velha, ela não estava mais acreditando. E agora a origem e para quem estava passando, ele tinha que obedecer a sua esposa. E quando a Sara falou assim: tu vai deitar com água, a minha sucubia. E ele teve que obedecer. Ele não saiu da promessa, ele teve que só obedecer a voz da sua esposa. Mas quando ele deitou, ele disse: mulher, eu vou deitar, mas vai ter o que? Contenda. Vai ter o que? Ciúme. Ele foi consciente disso, o que ia acontecer, Abraão, porque ele sabia que Deus já tinha falado com ele. E aí depois, quando o menino nasceu, quando Ismael nasceu, vai lá Deus de novo falar depois de 10 anos: Abraão, vou te dar um quê? Um filho. A promessa ainda se cumpriu? Sim. A fidelidade de Deus ainda existiu na vida dele? Sim. E Deus fez o quê? Deu ainda o filho da promessa. E Deus falou com quem agora? Foi com Sara. E quando o Senhor falou com Sara e disse: Sara, o que tu tem dentro de ti é Isaac. Ela riu. Ela riu. E aí a barriga dela foi crescendo, porque naquele tempo não tem ultrassom. E ela foi acreditando na glória de Deus que aconteceu na vida dela. Porque ela não via Deus só falando com quem? Com Abraão. Sara não tinha essa voz de ouvir a voz de Deus. E aí Abraão ficou tão feliz, que naquele tempo tinha, né? E Deus deu o filho dele. E ele ficou tão contente. Aonde Abraão ia, ele ia com Isaac. Eu estou com meu filho da promessa. Imagina ele dizendo: eu estou com o filho da minha promessa. Eu estou com a herança, a minha descendência. A minha descendência vai multiplicar. Aí quando chega no capítulo 22, Deus fala assim para ele: ó, a fidelidade de novo, gente. Abraão, tu me dá o teu único filho. Gênesis capítulo 22. Olha a fidelidade dele de novo. Abraão, me dê teu único filho. Gênesis capítulo 2. E Abraão, ele foi tão sábio que ele não falou para quem? Para Sara. Ele aguentou a promessa no silêncio. Aí quando Abraão ele teve esse filho que Deus pediu,
ele não pensou nem 2 vezes. Eu não vou contar nem para Sara e nem para o meu servo. E Deus pediu a Abraão. E ele obedeceu a voz de Deus. E quando Abraão começou a subir ao monte, ele começou a orar 3 dias. Para Deus preparar o lugar. Para poder entregar um sacrifício agradável a Deus. O que eu estou dizendo até agora? Fidelidade. Até agora, fidelidade. O primeiro compromisso da promessa é a fidelidade. E nessa fidelidade que Abraão tinha com Deus, Deus estava toda hora testando a fé de quem? De Abraão. E no momento que Abraão deixou seu servo embaixo do monte e começou a subir com o filho, lá no capítulo 22, versículo 26, diz assim: o filho começou a fazer a pergunta: pai, eu estou com a lenha, eu estou com o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Não é forte para um pai? Entenda a origem. Se fosse nós hoje, o que um pai ia responder? Olha a confiança que Abraão tinha, a certeza e convicção que Deus proveria na vida dele. Aí ele começou a responder. Subiu em cima do monte e começou a adorar o Senhor. Ele lá com o cutelo e o menino subindo, eles adorando embaixo, eles adorando: Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Eu imagino Abraão subindo: só tu és santo, Senhor, só tu pode me ver, do compromisso que eu estou te entregando para ti, que tu me pediu. Imagina ele no silêncio do coração. E o filho começa a perguntar: pai, cadê o cordeiro? Aí ele responde. Sabe qual foi a resposta que ele deu? Meu filho, Deus proverá. O que proverá? É chamar o futuro para o presente. Ele tinha uma certeza e convicção tão grande que ele chamava sempre a existência do futuro para o presente. Por quê? Porque o futuro não pertence a nós, mas nós temos garantia de receber esse futuro para o presente. Nós temos garantia de chamar a existência para o presente. E Abraão teve essa garantia. Meu filho, Deus proverá o cordeiro lá em cima. Não foi obrigado Abraão falar para o próprio filho. Quando chegou lá em cima, ele começou a amarrar o filho, né? Que diz na palavra, no versículo 18. Começou a amarrar e o próprio filho entendeu. Pai, eu entendi, sou eu. Imagina, não é forte? E na hora que ele foi sacrificar, cutelar o próprio filho, o próprio Deus fala com quem mais uma vez? Com Abraão. Abraão, não toca no teu filho, não cutela o teu filho, porque eu sei que tu teme a mim. Quando fala temer, fidelidade, compromisso. Fidelidade foi compromisso para sempre com ele, com o pai. E ele tinha essa fidelidade com o pai. E no momento que naquele tempo tinha que entregar o que? Um cordeiro. Mas aquele cordeiro apareceu para alimentar a fé de quem? De Isaac, não foi de Abraão. Porque nós temos maturidade, nós adultos, mas uma criança não tem maturidade. Depende de nós criar nosso filho, formar o caráter dele, conhecer a fidelidade de Deus. E é um compromisso nosso de querer colocar a herança que Deus entregou nas tuas mãos, de uma fidelidade. E Deus entregou para Abraão. E aí Abraão, Deus fala para Abraão, a fidelidade ainda, quando terminou tudo, aí Deus fala assim: Isaac, voltou à mesma origem lá no Gênesis 12, Isaac, a tua descendência será como a estrela do céu. Isaac, a tua descendência será como a areia da praia. Existe quantidade ou multiplicação de descendência? Não existe, porque até hoje
hoje nós somos a descendência de Abraão. Por que eu digo que nós somos descendência de Abraão? Porque foi através da descendência de Abraão que surgiu Jesus. Aí aqui, a fidelidade. Lá em Romanos, eu vou abrir bem aqui rapidinho. Romanos capítulo 4, sobre confiança. Cadê o ventilador aqui? Eu vou aguentar o calor, eu prefiro, né? Porque fica até melhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 20 diz assim: e não duvidou de quê? Da promessa. Quem foi que não duvidou da promessa de Deus? Foi Abraão. Ele não duvidou, porque a incredulidade, mas foi fortificada na fé. A incredulidade vem, mas ela vem para te fortificar a tua fé, para crer na promessa de Deus, que Deus vai cumprir na tua casa, na tua família. E aí ele falou aqui, voltando aqui, a incredulidade, mas foi fortificada na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que Ele tinha prometido também, poderoso para fazer. Então, Abraão acreditou e lembrou: Deus é poderoso para fazer infinitamente, até aquilo que eu não fiz, Ele fará melhor por mim. Então Deus fez isso na vida de Abraão, porque Abraão teve a fidelidade, confiou, mesmo que a incredulidade venha. Lembra que a tua fé moverá a montanha. A tua fé vai chegar no compromisso mais sério com Deus. Lá em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vai nos libertar. E ainda ele fala: nós somos filhos, descendência de Abraão, e seremos livres. Porque se conhecermos a verdade, vamos viver na verdade, vamos purificar, vamos nos limpar. E Abraão, ele errou uma vez, que eu falei aqui, que foi e obedeceu a sua esposa, mas ele não desacreditou da promessa de Deus. Ele foi tão sábio que ele falou assim, quando chegou no outro lugar, na outra terra, ele teve muita multiplicação, muito gado, muito ouro, e ele pegou e falou, foi tão sábio: meu Senhor, olha como ele falava com Deus, meu Senhor, eu tenho tudo, mas não tenho descendência. Eu vou entregar tudo que eu tenho para o meu servo. E foi a hora que Deus continuou falando o que? Sobre a promessa. Eu quero dizer, igreja do Senhor, nós estamos debaixo de uma promessa. O tema é: nós estamos debaixo de uma promessa. Porque eu estou falando debaixo de uma promessa. Ele está em cima, nós estamos embaixo. E se Ele está em cima, Ele é poderoso, nós não somos nada. A primeira promessa que Ele garantiu, só foi a outra, João 3,16. Vocês lembram? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para fazer o quê? Para morrer por nós, perecer por nossos pecados. Olha que coisa linda! Essa foi a promessa garantida, porque foi Deus que nos escolheu, não foi nós que escolhemos. Nós só escolhemos Ele porque temos que aceitar Ele como o único Salvador. E a promessa se cumpriu bem aí, porque quando foi a geração de Abraão, foi a geração de Judá que preparou José. Mas quando eu estou falando José, não é o José que sofreu da escravidão do filho de Jacó, não. Quando eu estou falando, é a geração de Judá que concluiu José, que Jesus nasceu em carne, uma mulher que não é adorada, é uma mulher que foi glorificada pelo nome do Senhor Jesus. E aí Deus escolheu essa descendência, e essa descendência surgiu em um ventre de uma mulher chamada Maria, que é Jesus. Por isso que eu estou te falando que nós somos a descendência de quem? De Abraão. E nós somos a descendência de Abraão porque nós cremos na promessa. A promessa
entregar todas as promessas. Sabe por quê? Porque somos abençoados com toda sorte de bênção. Quando eu falo que nós somos abençoados com toda sorte de bênção, tudo que vocês falar com Deus, Ele vai cumprir. Se Ele te diz que vai dar uma porta de emprego, Ele vai cumprir. Se Ele diz que vai tirar teu filho da droga, Ele vai cumprir. Se Ele diz que vai restaurar casamento, Ele vai cumprir. Se Ele te diz que vai crescer você no ministério, Ele vai cumprir. O que está faltando é nós se relacionar e se cumprir com Ele. Essa é a perfeita vontade agradável de Deus. A luta vem para nos crescer. A prova vem não para nos matar, mas para amadurecer. E foi assim que aconteceu com Abraão. 40 anos. Para uma promessa vir na vida de Abraão. E uma coisa que eu fico admirada agora. Nós somos tão privilegiados que as promessas se cumprem na nossa vida rápido. Olha para a antiguidade, 40 anos. Olha para os tempos. Ana, para receber a promessa, foi quantos anos? Mais de 10 anos. Olha aí para as promessas. Olha para as histórias, tudo que o povo passava. Para ser governador, para ser isso. O Daniel, para sair da cova do leão. Mas para isso, a promessa se cumpriu em cada um. Então quer dizer, igreja, nós estamos privilegiados. Os tempos estão passando abreviados, está mais rápido. E nós não vivemos mais do que 100 anos. Amém? É a realidade. E por isso que eu estou dizendo que a promessa está se cumprindo. É rápido na nossa vida. Está diferente do tempo antigo. Nós ficamos olhando, meu Deus do céu, como esses anos está tão perverso. Vai olhar para o tempo antigo da Bíblia. O mesmo Deus de ontem, de sempre, eternamente, está se cumprindo até hoje. Nunca mudou. As coisas que eram no passado nunca mudou. Está sendo ainda hoje. Ele está se cumprindo ainda. Ele está entregando promessa ainda. Não duvida. Não desacredita. Nem que a incredulidade venha no seu coração. Mas tenha fé em Deus. Porque a fé, ela gera confiança. Confiança. E quando gera confiança, você recebe. Porque ora, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Lá em Filipenses, fala, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Ele vai se entregar e aperfeiçoar até a vida de quem? De Cristo. Quando ele fala, ele escolhe um ser humano para se aperfeiçoar quem? Cristo em nós. Olha como é forte. Quando ele fala que ele vai cumprir, aquele que começou a boa obra a te aperfeiçoar até a vinda de quem? Dele. Apóstolo Paulo estava falando. Ele escolhe um corpo de pecado e faz transformação. Faz cumprir a promessa de uma vida de uma pessoa, dando a salvação, o direito de ir para a eternidade, de estar com Ele. Glorifica a Deus, porque a eternidade, quem tem, ninguém tira. Glória a Deus, é verdade. O inimigo, ele ataca de todas as formas para tirar essa promessa, chama salvação. E as pessoas estão preocupadas de ter, restituir. Não é isso. É melhor ter a salvação, viver para o céu e viver nessa terra, contando a graça que Ele cumpre todos os dias nas nossas vidas. É melhor você ter a eternidade e se cumprir igual Abraão acreditou. A minha geração, ela vai até o fim, mesmo que se errar, mas eu ensinei e os filhos são a herança do Senhor. Ninguém domina ninguém. A gente só consegue dominar alguém através da oração. A oração é o segredo de a edificação de tudo que vocês estão precisando, igreja. De tudo imaginar. Uma coisa que eu aprendi sempre, que fala lá em Mateus capítulo 6, fecha a porta do seu quarto e fala o secreto com Ele. O Senhor não fala, eu vou abrir janela do
céu e abrirei também um portão também, portas. Depende de quê? Como está o meu coração. Então, no momento que eu fecho a porta do quarto, eu vou falar tudo para ele. O que eu estou falando para vocês, igreja? Abraão falou para alguém? Não. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele errou uma primeira. Deus disse que Sara, Deus vai dar nosso filho para nós. A segunda vez, Sara, Deus vai dar o filho. Sara não errou? Deu para entender? E muitas vezes nós erramos desse jeito também. Muitas vezes nós contamos. Muitas vezes nós queremos falar, como Deus fala, eu estou te entregando a tua promessa, isso e isso. Aí você não vai logo e conta, antes de receber. E tem que ter até sabedoria e edificação no Espírito, no que vai falar. Aí Abraão pegou, eu não vou falar nada para ninguém, não. Eu vou cumprir até o fim. Quando você fecha a porta do quarto, muitas coisas vão falar contigo e te atrapalhar a entrar na presença de Deus. Muitas coisas vai deixar você angustiado. Muitas coisas vão tirar tudo da presença. Mas eu quero dizer, igreja do Senhor, quando a gente fecha a porta do quarto, só uma pessoa que entra contigo naquele lugar é o Senhor Jesus. Porque Ele remove tudo que você passa, toda dor, toda humilhação que você sente, Ele retribui em glória. E Ele faz dessa forma. Ele restitui o que precisa ser retirado, roubado da tua vida. Glória a Deus. E o Senhor ministrou o meu coração. Se você está debaixo de uma promessa, Ele vai te cumprir. Pode passar o que passar, mas Ele vai cumprir. Se Ele te disse algum dia, tu ouviu, que Ele vai tirar teu filho, o teu marido disse, Ele vai cumprir. Mesmo se você não acreditando, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele cumpre e vela toda a palavra dele. Eu tiro pela minha vida. Eu faço a vontade de Deus, faço a hora. Mas só Deus sabe o que eu já passei na minha vida. Tinha momentos na igreja, eu ia quase chorando de pé. E às vezes que eu pegava o Uber e gastava. E eu disse, meu Deus, passava noites em clara, noites sozinha. E meu marido nas drogas, debaixo do sangue de Cristo. E quantas noites eu passava sozinha. Quantas noites eu passava dormindo sozinha. E não só droga, ele com outra mulher. Mas eu nunca tinha raiva dele. Porque quando eu olhava para ele, eu pensava em Cristo. Porque Cristo me amou e também Cristo ama ele. Eu não sou mais melhor do que ele. Eu sempre pensava desse jeito, e todo mundo chegava para mim, essa aqui estava de prova, né? Essa aqui mesmo também não aguentava, né? Ela dizia na minha cara, e larga, irmã Genilda não merece passar por isso, uma mulher de Deus, uma profeta. E que diz que os profetas não passam também por luta? Todos que estão nessa terra passam por luta, passam por provação. E as pessoas mais que ajudam, mais que fazem a vontade de Deus, é mais que ela passa. E aí eu comecei a colocar na presença de Deus. Madrugada, chorava, orava, cantava hino, fazia propósito de hino, 30 hinos, 10 hinos, 20 hinos. Não para Deus fazer transformação na vida dele, mas para Deus tratar com o meu coração primeiro. Para Deus me dar coragem, vigor, para me continuar na obra. E muitas vezes a pessoa quer pagar o preço para restaurar isso e aquilo. E muitas vezes Deus está querendo é você restituído dentro de você mesmo. E muitas vezes eu chorava e falava. E levava minha filha para a igreja, caminhando, andando e fazendo a vontade de Deus. E quem tem coragem, ele não para. E eu tinha sede de ajudar a pessoa depressiva. Eu trabalho com chamada de vídeo, né? Online, ajudando pessoas de outros lugares. É um trabalho muito lindo, é um trabalho que é edificante, é um trabalho que ajuda aquela pessoa que está com depressão, aquela pessoa que vê o marido da cachaça, e aí Deus vai te dando sabedoria na palavra, ensinando aquela pessoa a se humilhar, conversar com Deus. Tem gente que não tem nem coragem de conversar com Deus por tanta dor, por tanto sofrimento.
Não tem nem coragem de conversar, porque já cansou de tanto pedir, de tanto clamar. Como diz o Espírito Santo, não é o tanto que eu vou falar, não é o tanto que eu vou pedir. Porque ele é gemido e inexprimido para nos ouvir, nos escutar. E quantas noites eu passava desse jeito. E quando eu falo assim de promessa, porque eu quero contar esse testemunho de promessa. Eu já tinha contado aqui um testemunho que eu fui operada, né, de coluna. E hoje, com a honra de glória do Senhor, eu ando. E justamente hoje, eu disse, Senhor, eu vou despachar lá hoje. Porque eu estou com uma dor enorme, eu não vou aguentar, não vou suportar. Começou a doer minha perna direita, do nada, dedo de ontem. E eu, Senhor, eu não vou despachar não, eu vou cumprir, vou para lá. E aí eu peguei, eu lembrei da promessa. O Senhor diz, ei, tu está debaixo de uma promessa. Tu não tem para onde tu esconder. Se alguém te chama, tu tem que ir. Tu está debaixo de uma promessa. Porque o meu corpo não se governa mais, porque Cristo vive em mim. E não vivo mais eu. E aí nesse momento, e o Senhor começou a me relembrar. Tu lembra quando tu estava morrendo e eu te ressuscitei e eu te dei uma promessa? Eu não te disse que te dava uma promessa em 2010. Eu não tinha possibilidade de gravidade, de jeito nenhum, com o meu problema de coluna. Eu tenho peça totalmente. Eu tenho peça aqui, eu tenho peça nessa perna, eu tenho peça nos quadrinhos segurando. E justamente a peça minha está arrastada. Eu estou andando pela glória de Deus, amém? E aí o Senhor disse assim que eu não podia, o médico disse que eu não podia ter filho, porque essa peça podia arrastar. E era arriscado de eu morrer, porque 5 centímetros eu podia alejar minhas pernas, a anestesia que dá, tem para ganhar menino. E aí Deus disse para mim, quando foi em 2004, eu aceitei Jesus, eu tive a promessa, aceitei Jesus em 2004, dia 16 de 2004, que eu aceitei. E quando eu aceitei Jesus, Deus falou comigo, eu não sabia nem o que era profecia. Eu te escolhi no ventre da tua madre. Tu nasceu enferma, tu nasceu cega, tu nasceu com falta de ar. Aí Deus começou, meu Deus do céu, o que é isso, né? Como é que essa mulher sabe a minha vida? E ela começou, Deus usar ela. Começou Deus usar ela e disse, ei, tu vai saber agora que eu estou falando contigo. Sou Deus que te operei, Deus, e eu sou Deus que te mostrei. E aí eu lembrei a visão direitinho do que tudo que eu passei na minha morte e trazida para cá, para a terra. E aí quando Deus me deu uma promessa em 2004, desde 1992, Deus falou, eu vou cumprir a promessa na tua vida, iniciando 2010. 1993, para você acreditar, até 2010 não é longe, gente? Não é longe? É muito, como dizer, muita escassez, né? É muita prova, muita luta. E aí o inimigo agindo na minha vida e Deus me entregou a promessa. Quando foi em 2010, e eu tive uma visão, aí Deus mostrou meu marido, que é esse, né? Que eu estou com ele agora até 14 anos. E aí, um ano, 2 anos, Deus me dá uma promessa, uma filha. Eu estava com 2 nódulos e os médicos que eu tinha que operar. E eu disse, Senhor, eu vou arriscar. Se for para me operar, eu quero estar grávida agora. Que a mesmo risco que eu vou ter que operar, eu prefiro estar grávida, mesmo com nódulo, com tudo dentro. E com 15 dias eu botei o nódulo para fora. Não foi preciso fazer a cirurgia. Com 15 dias derramando sangue, eu fui lá na Unimédica e mandei, disse que eu queria fazer um teste de gravidez. Ele disse, tu tá louca? E aí fui lá na Cisam, fiz um exame de gravidez e a médica, a doutora Ana, disse assim, dona Genilda, você tá grávida. Não sabemos como que vai ser o teu projeto, a tua coluna, mas eu vou te preparar uma pessoa específica para cuidar do teu tratamento. Deus preparou tudo, igreja. Deus, quando entrega a promessa, Ele prepara tudo. Ele prepara tudo. Aí Deus me deu ela. E sabe o que eu fiz? Eu não fiquei parada quando recebi a promessa da gravidez. Porque muitas vezes a pessoa recebe a promessa, não, Deus me deu, agora eu vou descansar. Negativo. Eu fiz um compromisso.
com Deus. Sabe qual foi o compromisso, o voto? Quando eu estiver respirando, Senhor, e essa menina estiver dentro da minha barriga, eu disse para Deus, eu quero fazer a tua vontade. E os médicos, Genilda, tu tem que ficar deitada na cama. E Genilda botava um tênisinho com o buchão e fazia a obra de pé, do Bacuri para Praça União, do Bacuri para o Parque Alvorada, tudo eu ia de pé. Porque eu queria receber essa promessa que Deus colocou na minha barriga. E todo mês, todo semanal, eu orava e profetizava. Porque eu lembrei de mim. Porque eu nasci no ventre da minha mãe doente. E eu comecei a profetizar, Senhor, que a Rebeca não vinha nascer com nenhum problema. Senhor, as mãozinhas dela, o cérebro dela, eu começava a profetizar. Aí a morfológica, com 7 meses, foi feito, os médicos disseram que ela ia nascer com problema. E eu disse, ela não vai nascer com problema. Porque Deus te deu autoridade para ter fé, até com os médicos. Porque quando os médicos dizem não, você tem que ir além da ciência da medicina. Aleluia. Você tem que crer e acreditar que Deus pode fazer. E quando eu tive ela, os médicos se admiraram. A menina nasceu, sabe com quando? 53 centímetros, 3,9 kg, quase 4 kg. E Deus não me entrega, e a menina que dela, minha filha é grande, não. Ela só tem 12 anos. Minha filha é enorme, é maior que eu. Então a promessa se cumpriu. E aí a outra promessa que eu falei para vocês, quando eu aceitei Jesus, Deus disse assim: eu vou te aposentar pelo teu problema de saúde. E aí eu recebi a promessa, mas eu tinha que ir atrás. Deu para entender? Muitas vezes a gente que recebe a promessa fica quieto no canto. A oração está dizendo aqui orar e ação. Se você olhar para todas as histórias da Bíblia, você vai ver que Abraão teve o quê? Orou 3 dias e fez oração antes para entregar o sacrifício. Tudo vem antes. Nada vem depois. Tudo vem antes. E aí eu peguei, confiei confiantemente no Senhor nessa parte e comecei a orar. Igual justamente eu estava orando todo tempo na barriga, né? E Deus me deu. E aí quando eu aceitei em 2004, Deus falou que ia me dar um filho, eu ia casar, me dar um filho e ia me aposentar. Mas de 2004 para agora que eu fui aposentado em maio. Tu tá entendendo? Não é para desacreditar. Tu tá entendendo? Era para desacreditar. Mas eu confiei. Eu ia para o INSS e o povo me reprovava. Passei 15 anos insistindo até o dia que o juiz bateu o martelo. 15 anos. Com 25 anos que o Senhor me aposentou. Olha o tanto de anos, gente. Não é muita prova. Não é muito tempo de desistir. E quando o Senhor diz que eu não aceitei Jesus, o Senhor diz: tu não trabalharás para homem, eu estou tirando todos os empregos, tu trabalhar para mim. E eu insistia a trabalhar, e começava a trabalhar, e o Senhor me tirava. Os próprios Deus me tiravam, porque eu gostava de trabalhar. Mesmo com esse problema de saúde que eu tinha, eu gostava de trabalhar. Porque eu me lembro, quando eu nasci, até meus 12 anos, a possibilidade que eu não podia trabalhar de jeito nenhum, nem para estudar. Eu já estudei já com 13 anos de idade. Eu tinha sede de ir para a escola e não podia por causa do problema de saúde. E quando eu glorifico a Deus, não sabe que hoje eu estou bem aqui. Estou passando, não tem? Passa dor, passa coisa, passa, mas todo mundo passa. Porque a idade vai passando. A idade vai passando, vai passando. E os médicos me garantiram: quando tu chegar a certa idade, tu vai começar a sentir dor. Eu não mentiro. Depois dos 40 anos, tu vai sentir dor. E o meu médico que cuida de mim diz: Genilda, eu não sei nem como é que tu tá em pé. Porque teus raio-x totalmente está dizendo ao contrário, que tu não pode andar, porque a peça está arrastada. E eu disse: é Deus. Doutor Ito, é Deus que está cuidando de mim. Então eu quero dizer, igreja, se a gente parar, ficar só dentro de casa, só pensando,
vai ter problema de perturbação. Não é verdade, não. Vai começar a analisar a tua vida, vai começar a pensar. Aí você não vai começar nem a acreditar mais que Deus pode cumprir na tua vida. Deus não escolheu ninguém desocupado. Deus escolheu todo mundo a trabalhar na seara. Quando ele fala que ele vai cumprir a promessa, Abraão trabalhou muito. Abraão não foi desocupado. Abraão trabalhou tão muito que ele abençoava muita gente. O segredo é abençoar. E aí vai haver o que? A multiplicação. Ele falou: eu vou abençoar Abraão a quem? Te abençoar. E não falou bem que na última passagem que eu li, que ele falou, né, que eu vou te abençoar quem te abençoar. E vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E foi tão lindo que Deus deu um amor tão grande para Abraão, que mesmo que o primo dele, Ló, passava com tantas coisas erradas, pela incredulidade, pelo pecado, da prostituição, Abraão estava intercedendo por o primo. Sair da onde? Da cidade com Gomorra. E a promessa se cumpriu na vida de Ló, cumpriu também. Deus tirou por causa de quem? De uma pessoa que intercede. Eu quero dizer para a igreja, aquele que intercede uns com os outros, recebe bênção. Glória a Deus. Porque eu te digo, porque quando a gente intercede e vê o milagre daquela pessoa acontecer, você fica mais contente do que para você. O segredo da promessa é você ver a promessa daquela pessoa se cumprindo. O segredo da promessa é você ver o outro irmão sendo abençoado. O segredo da promessa é você estar ajudando aquele teu amigo ali e você ver ele contando o testemunho. E valeu a pena ter cumprido a promessa na vida de cada um. E é assim que a gente tem que ser. Igreja, nós estamos debaixo da promessa para isso. É para ajudar um ao outro. É como os irmãos estão aí. Irmão, o que tu está precisando? Eu estou aqui, ó, para ser o braço forte, para cumprir a promessa de Deus. Deus, ele não vai descer lá de cima. Ele escolheu nós para ajudar uns aos outros. Ele escolheu nós, como eu falei bem aqui, ele escolheu nós porque ele escolheu o primeiro filho para nos amar primeiro. O amor dele é tão grande, que ele faz manifestação da glória dele através de nós. Porque o poder deles se aperfeiçoa através de nós. E foi isso que eu falei. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até quem? Em Cristo. E nós somos geração de quê? De Cristo. Nós somos geração de Cristo. Por quê? Porque ele morreu e já nos salvou. Porque ele já nos salvou? Porque Deus já nos escolheu. Já é destinado, já é cumprido, ele já nos escolheu. E eu quero só concluir aqui para a igreja, dizer que vocês estão aqui, né, na terra. E Deus está em cima. E tudo que ele prometeu aqui nessa terra ele vai cumprir. Não creia, terei o céu sem cumprir primeiro aqui. É isso que eu quero te falar. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem sede. Quando a gente aceita Jesus, a gente entra na purificação. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem sede de ver o outro que está sofrendo e a gente sofre junto. Por amor a Deus. Então, quando nós estivermos bem aqui nessa terra ainda, o nosso compromisso é esse. E a promessa ele vai cumprir. Pode ser um filho drogado, pode ser um esposo drogado, pode ser uma porta de emprego, pode ser um carro que você queira tanto, pode ser uma carteira que você quer tirar a carteira. Ele vai cumprir. Se ele dizer que vai te curar, ele vai cumprir. Amém? Então, quando eu dizer que vocês estão debaixo, mas um privilégio, lembrar, eu estou debaixo. Tudo que eu orar, ele vai conceder. Entendeu a bênção? Ele vai conceder. Porque a oração, ela é eficaz. Ela é intermediária. Hoje eu te digo assim, intermediária, porque tem pessoas que a gente ajuda, né, Neuma, ela que tem experiência anda comigo, que a maioria das igrejas hoje, ela não quer ter o trabalho de que ajudar, ensinar a expulsar demônio. Não, Neuma. A maioria das igrejas, ela não tem mais dizer empatia, aquele amor. E quando você chega numa casa, vai visitar, você vê uma pessoa se acabando de chorar. Você vê a pessoa querendo cair,
está sendo demoniada, entendeu? E o segredo não é deixar que o espírito do demônio venha falar na vida daquela pessoa. O segredo é aquela pessoa liberar o seu coração para receber a libertação. Nós não estamos para ver quem vai se manifestar, não. Nós estamos para ensinar. Jesus veio para ensinar, para a pessoa receber o ensinamento e se libertar. E esse é o processo. Aí você chega na casa, né, Leão? E aquela pessoa está lá, está toda querendo se demoniar, e ela não entende muito, né? Ela está aprendendo agora, né? E eu pego, chego na pessoa, volta a pessoa voltar, fala com ela no ouvido, tu está conseguindo me ouvir? E o inimigo começa a agir, começa a demonstrar muitas coisas, né, Leão? Rola a língua da pessoa, e eu pego, ei, você consegue. Porque o poder está onde? Na mente. Você pode entender? O inimigo só entra quando o coração está falta de perdão. O inimigo só entra quando você vira museu. O inimigo só entra quando você perde a esperança. Porque isso é permissão para ver tratamento, curamento de feridas. Eu tiro por mim, entendeu? Imagina eu passar um bocado de ano dessa forma. Eu ia estar toda ferida, toda doente. Mas eu lembrei que eu tinha um propósito. O propósito era seguir o alvo com ele. Eu entendi que meu propósito não era marido nem filho. Eu entendi que o propósito é carregar o céu dentro de mim. É verdade. Eu entendi o propósito. Quando a gente carrega o céu dentro da gente, a gente se preocupa com o outro. Não fica só reparando a dor que você passa. E o segredo diz ainda: quando você tem a casa, você é escolhida para fazer dominical a sua casa. Você tem o direito de preparar a mesa da sua casa. Lá em casa eu sempre tenho a comunhão da mesa e tem o quarto da oração. Mesmo que a filha não queira, eu puxo, nós cantamos 3 hinos, ler a palavra junto com o marido e tudo. Vamos terminar aqui de novo, já vamos fazer esse compromisso. Então, a igreja começa aí. Quando eu falei assim, quando eu vivo o céu estabelecido dentro de mim, ajudar o próximo, mas não posso esquecer minha casa. Deu para entender o mistério? Eu tenho uma algo que Deus me entregou. Ele diz: eu estou te entregando a promessa. E esse dever é teu. É o dever teu. Não quis casar? É teu. Não é de Deus, deu para entender? Não quis ter filho? É você que vai alinhar, ensinar os caminhos do Senhor. Deu para entender, igreja? Aí você quer, Senhor, restaura a minha casa, restaura a minha família. Aí você fica lutando com o inimigo. E a Bíblia diz que não é para nós lutar contra a nossa carne, é contra o nosso espírito. Ela é contra as potestades, demônios, legião celestial. Deu para entender, igreja? Então não adianta lutar. Nós estamos nessa terra, sabe para quê? Olha o foco. Abraão pegou o filho, começou a andar no monte, né? E começou a subir. Ele fazia o que, igreja? Adorava. Deu para entender o segredo? A adoração a libertação. E na hora que Abraão começou a adorar, o filho começou a se incomodar. E pai, cadê o cordeiro? Deu para entender? A adoração alcança o que? As bênçãos. E não é que diz, filho, vamos continuar adorando que Deus proverá. Deu para entender? E imagina ele subindo para cima do monte e começando a adorar lá em cima e amarrar o filho. Está entendendo, igreja? A promessa, ela vai ser cumprida. Não importa o que você vai passar, ela vai cumprir. Ela vai cumprir em qualquer detalhe. Hoje de manhã, quando eu levantei, eu não estava nem conseguindo andar. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero te agradecer por mesmo que eu estou sentindo dor. E aí minha amiga pegou, arrumou um remédio, eu tinha mais 2 chamadas. Senhor, eu vou fazer. E hoje, para honra e glória, Senhor, estou bem melhor agora de noite. Viu? Quer dizer para vocês que eu estou bem melhor de noite. E eu ia despachar 10 horas. E o Senhor começou a me incomodar: despacha não.
Porque tudo isso é a promessa que está se cumprindo. Glória a Deus. E cada vida que vai receber hoje na minha casa. E Ele vai se cumprir. Ele vai cumprir cada promessa, igreja, de você. Eu queria que vocês levantassem e vamos orar. Glória a Deus. Estou vendo mais pessoas novas aqui, né? Eu acho que algumas não estão me conhecendo, né? Estavam aqui. É só ela lá que me conheceu, né? Eu acho que esses aqui, não sei se você me lembra da outra vez que eu vim. Pouca gente. Ele aqui, eu lembro dele, glória a Deus. E eu queria. Quem quer uma promessa que não se cumpriu ainda? Vocês já receberam uma promessa? Já? De alguém? De algum profeta? Já mesmo? Já alguém? E já se cumpriu? Ainda não? Então ela vai se cumprir. Aleluia. Isso aí quer dizer. Ela pode demorar, mas nós temos um Deus que é fiel, que Ele entrega na hora certa. E sabe qual é a hora certa que Ele entrega? Na hora da dor. Sabe qual é a hora que Ele entrega? Na hora do choro. Sabe qual é a hora que Ele entrega? Na hora que você está pensando que Ele não está te vendo. Sabe qual é a hora que Ele entrega? Lembra de Agar? Agar foi humilhada, mas Deus fez o que? Ela voltar. Porque a promessa ela recebeu, o que foi? Ismael. Então, Ramá, Suribicá, Tarabané. Se vocês têm algo aqui para receber, Deus está entregando. De promessa. Viu? Promessa. Porque se Ele disse que vai te entregar, Ele vai cumprir. Amém? Aí eu queria, se vocês quiserem ficar aqui à frente, quiser ficar do jeito que vocês quiserem, pode ficar, amém? Eu vou orar. Glória a Deus. Se quiser vir aqui pra frente, filho. E aí, você quiser vir, pode vir. Quer cair, você sabe. Quer cair? Amém? Quem quiser receber, entender de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui já é uma promessa. Isso aqui já é uma promessa, viu? Não pense de Deus. Glória a Deus. Eu não sei cantar, né? Vou tentar, meu irmão. Qual é? Tu quer cantar? Quer cantar um? Não, você. Eita, glória. Sim. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o segredo da promessa? É glorificar. Sabe por que é glorificar? Porque quando a gente glorifica, a gente é batizado. Não é verdade? Deus não escolheu o espírito de tristeza. Deus escolheu o espírito de sabedoria. E aonde a sabedoria, ela alcança, né, Senhor? E eu sempre, quando eu vou visitar uma senhora, eu fico impactada. Sabe por quê? Porque tem muita história. Amém. Então, quando eu olho para as pessoas mais velhas, quando eu vou visitar, eu fico muito grata. Sabe por quê? E Deus vai te fazer, amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer. Então, quando ele disse que Deus deu o espírito de quê? De sabedoria. Quem crê na promessa vai receber hoje. É só para quem crê. Quem crê na promessa vai te receber. Se é uma restituição, Deus vai fazer. Se é uma porta de emprego, Deus vai fazer. Se é cura, Deus vai curar. Amém? Se é cura, Deus vai curar. Aleluia. Se é uma dificuldade que você não sabe como resolver, Ele vai resolver. Porque o dono da promessa, Ele permanece em nós. O dono da promessa, Ele se cumpre em nós. Amém, Deus. Glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer neste lugar, Senhor. Eu chamo a existência, meu Pai, de Teu Espírito Santo, meu Pai, operando neste lugar.
Deus, a tua palavra fala assim, operando Deus. Quem impedirás? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero glorificar o teu nome neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua casa, pela vida dos pastores dessa casa. Obrigado, Senhor, pelo crescimento nessa casa. Restaurando cura e vida neste lugar. Eu quero, meu Pai, cada vida, meu Pai, que dentro neste lugar. Sim, Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero entregar essa senhora, meu Pai, que ela pediu, meu Pai, uma cura. Sim, Jesus. Ela disse, meu Pai, visita, meu Pai, a tricose dela. Visita a tricose dela agora, meu Pai. Tu é um Deus que tudo pode. Tu é um Deus que pode fazer o que nós não podemos fazer. E cuida da saúde dela. Não só da saúde dela, mas da casa dela, da parentela dela. Mas ela receber a cura, meu Pai. Pela vontade, deixa muito da tua glória. Deus vai tirando toda a combinação da terra dela. Jirica, chorei, de pecado. E assim, o descanso que vem para dela, meu Pai, no fim. Assim, meu Pai, entrega a vida dela na tua presença. Ela vem, meu Pai, na tua cara. Contar o testemunho da tua glória. O que o Senhor vai fazer na vida dela. Em nome de Jesus. Vai, então. Santo é o teu nome, Rei, Deus da cura, Deus do milagre. Repreende toda doença, todo mal, cai por terra. Lava-nos com teu sangue carnezinho. Lava a canta baia. Santo é o teu nome, Jeová Rafa, Jeová Deus. Querer cantar, Não te assusta. lava a canta baia. Eu sou teu Deus. Eu te ajudo na testa da minha justiça. E eu te fortaleço. Ó, com meu sangue, meu Deus. Ei, Ei, toda o que tu maldição. precisarás jubilitando. Toda perseguição. Eu estou passando Toda a obra ordem. Ei, mas Eu estou visitando o teu coração. oh, glória. Todo Deus, que vai ser retirado da tua vida, do teu lar, da tua casa. Ai, show, suria, lama, suririca, suririca. E a palavra, para te dizer, eu te fortaleço. Oh, eita, Deus fiel. Eu te fortaleço na destra da minha justiça. Não serás tu, mas será eu contigo. Fala, Jesus. Lança a minha palavra e não temas. Lança a minha palavra, porque a angústia eu tiro do teu coração. Cheio de canto e alamaço de canto. E assim, meu Pai, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma cura completa na vida dela. Em nome de Jesus. Tu és bom, Deus. Santo é o teu nome, Rei, Jeová Rafa, Deus da cura, Deus do milagre. Lava-nos, Pai, com teu sangue precioso. Nos brinda, Pai, com teu sangue, repreendendo todo o mal, doenças, toda obra. Toda obra. Oh, aleluia, Jesus.
Santo, santo, santo é o teu nome. Deus da Deus do milagre, Deus do poder, Deus eterno, Deus que é universo. Glória, 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 glória. Santo, santo. Oh, aleluia. Louvado é o teu nome. Rei Manabaço Vicando, essa canção desprende nele. Rei Manabaxaria, Labaço Vicando, Lamanai. Tu precisa ser livre. E Vicando, Lamanai, vai encher a minha presença. Rei Manabaço Vicando, Labaxé. Rei Manabaço Vicando, Labaxé. Rei Manabaxé. Oh, aleluia. A conversa vai ser futura. Eu creio. E ela vai contar a graça do teu Espírito na vida dela de hoje. O Senhor vai falar. Amém, Santo Espírito bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração. Me inunda tua glória, Senhor. O Senhor te traz, Eita, glória. eu tenho plantas. E plantas é planta. E árvores serão postas. Por permissão. O meu espírito é o que baixa na tua. Quando canta, eu canto contigo. Quando pisa, eu piso contigo. Eita glória. Quando profetiza, eu profetizo contigo. Aramassou, decana, abaixo, de bicão, ao redor, e bicão, tarabaxê, decana, tarabaxê, dentro de ti. Remanabaxê, tarabaxê, decana, tarabaxê. E hoje, o que tu me busca? Buscar-me-ei de todo o coração, e me achará. A tua presença comigo. Ai, o que eu vejo dentro de ti é plantas, raiz, que vai ser cuidado dentro de ti. E vou te dar permissão de estrutura para tu suportar o que tu tem suportado. Aramandabacharabaço, decanta na baixeira. Rimicanta na baixeira. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu entrego essas plantas, meu Pai. E tu está planteando na terra um caminho, ainda caminhando a vereida da tua justiça. E obrigado, Senhor, pelos planos que tu está mostrando planteados. Desde a hora que eu olhei para ela, tu mostrava, ela não passou. Isso é uma planta, é uma videira, é para poder estar em ti. E assim também. Essa criança já vou consagrar aqui. Vocês são família? São família? Amigo? Ela quer mais que E ele? Ela quer amigo. Então, quando você é família, amigo? Também na casa. E aí, vocês já? Então, olha, vocês três. Aleluia, Vocês vão pensar na... Pode estar ali, né? Pode deixar. Vocês vão pensar numa promessa. Uma vez para receber. Você não precisa falar direito. Amém? Você não precisa falar. Você só pensa aí. Vou deixar o que vocês pensarem. E vocês querem cumprir a promessa. Você vai ficar. Vocês estão falando assim. Vocês ainda estão tentando caminhar. Vocês já estão caminhando ainda. Ainda estão planteando ainda. Mas o Senhor disse que vai fazer.
pai que anda graça, meu pai quer entregar esses dois varões e essa varona tinha na tua presença. Tu mostrar assim a questão do nascimento caminhando. E eles vão te receber. No caminhar, eles estão caminhando, Senhor. O Senhor vai entregar para eles. E eles vão contar o testemunho da graça. Que o Senhor tem mantido, tem dado para eles. E assim quer glorificar. Desde o momento que eu cheguei assim, que Senhor, o Senhor mostrou que eles estão caminhando. E aí eles estão cantando. E aí o Senhor vai render na vida dele. E assim quer entregar, Senhor. Que todo mal, Senhor, seja dado por terra na vida deles, Senhor Pai. Que toda maldição sem causa seja retirada da vida deles. E assim, meu Pai, que a promessa venha se cumprir na vida deles. Em nome de Jesus, vai cumprir. Amém. Quem sabe, né? Aí vão vir outra vez, nós estamos dizendo. Amém? Esse aqui. Tem um sim. É verdade. E assim no céu. Aí ele tá com o bebezinho, né? Deixa você receber. Deixa você receber. Glória a Deus, pastor.